Olá, queria falar nesse vídeo sobre a Petrobras. Petrobras deveria ser privatizada? É um tema da maior complexidade, né? Eu vou destrinchar aqui algumas ideias, alguns pontos que eu acho que são fundamentais para a gente tratar, né, desse assunto. E no final do vídeo eu falo se eu acho que ela deveria ser privatizada ou não, né? Primeiro ponto, entender que não existe a Petrobras, né? Existem várias Petrobrases lá dentro, né? Existe o negócio da extração de petróleo, propriamente dito, né? Que é a parte de contratar as plataformas e furar os poços e tirar o petróleo, né? Existe a parte das refinarias, do refino do petróleo, né? Em que a Petrobras pega o petróleo bruto, refina, faz gasolina e vende gasolina. Existe o próprio negócio da produção e venda de gasolina, né? Que a Petrobras importa, inclusive gasolina de forma direta, né? Existe o negócio da distribuição, que já foi privatizado, então tem vários negócios, né? Vamos começar fazendo primeiro uma separação desses diversos business da Petrobras para a gente entender o que é cada um deles, né? Uma discussão que se faz muito aqui no Brasil é sobre a questão do preço da gasolina, né? Se a Petrobras deveria ou não controlar o preço da gasolina e se ela pode desvincular o preço da gasolina do preço do petróleo no mercado mundial, né? Aliás, algo que se fez no governo Dilma e que, a meu ver, foi problemático, né? Especialmente porque detonou o setor de etanol e também porque forçou a Petrobras a operar com lucros menores do que ela poderia ter operado, mas enfim, já já a gente entra nessa discussão, né? Então vamos pensar, começando pelo negócio do preço da gasolina, né? Por que a Petrobras não pode simplesmente definir o preço da gasolina em reais a seu bel prazer, né? Porque ela, parte disso ela importa, né? Ela precisa comprar, tem períodos que ela compra, sei lá, 20% da gasolina que ela vende no país, né? E ao importar, obviamente, que ela paga o preço da gasolina em dólar. E ela também importa petróleo leve para refinar, para fazer a gasolina. Porque aí tem uma outra questão relevante, que o nosso petróleo, o petróleo que a gente explora e produz aqui no Brasil, é petróleo pesado, né? Que é mais difícil, dá para se fazer, né? Gasolina a partir desse petróleo pesado, mas a gente não tem as refinarias equipadas para isso, né? Então, seria em tese possível, a tecnologia já existe, algumas refinarias fazem isso, né? Mas a gente precisaria do investimento maciço nas refinarias para poder fazer esse refino do petróleo pesado nosso, né? Então, para começar aqui a discussão, a Petrobras ela importa tanto o petróleo livre, desculpa, tanto o petróleo leve, né, não o petróleo livre, quanto a gasolina que ela vende diretamente, né? Então, aí já tem um primeiro problema, né? Bom, daí algumas pessoas falam assim, mas ela poderia usar o lucro, né, do que ela tem na exportação de petróleo, é, do petróleo bruto, né? Poderia pegar este lucro e usar esse lucro para fazer uma espécie de um subsídio cruzado para o preço da gasolina. É verdade, em tese ela poderia fazer isso. Por enquanto vamos assumir que ela que ela não tem sócios privados que ela tem porque ela é listada na bolsa, né? Mas ela poderia fazer isso. Aliás, foi um pouco do que a Dilma fez, né? Ao fazer isso, ela estaria subsidiando o consumo de gasolina no Brasil, que eu também não acho uma ideia interessante, né? De novo, até porque a gente produz uma energia super legal que é o etanol, que é mais ambientalmente mais equilibrada, né? E ao subsidiar o consumo da gasolina, a gente estaria atrapalhando essa tecnologia que a gente mesmo desenvolveu e estaria incentivando o uso de transporte movido a gasolina, né? E não outros tipos de transporte, né? Então, na verdade, ela poderia. Então, de verdade, a Petrobras poderia fazer isso. Ela poderia subsidiar o consumo de gasolina no Brasil, mas não acho que é uma estratégia inteligente. A Petrobras é autossuficiente no sentido de que tudo que a gente é autossuficiente de petróleo, né? Na verdade, a balança de petróleo brasileira passou a ser positiva, né? A gente exporta mais petróleo do que a gente importa, né? Pela primeira vez na história, a gente tem um superávit robusto, né, na conta petróleo. Aliás, só um parênteses, a gente já produz próximo de 3 milhões de barris dia, que é um feito incrível, né, para o Brasil, se a gente pensar. A gente já está indo para níveis de produção de Iraque, de Irã, né, que são grandes players. Assim, o Brasil já está para gravitar aí entre os 10 players de petróleo do mundo, né? E graças, obviamente, ao sucesso do pré-sal, que foi fantástico, né? Todo o investimento que a gente fez, lembrando que aquele poço que a Shell era sócia da Petrobras, onde se achou o pré-sal, ela parou, né? Não quis investir mais, ia ter que gastar mais 100 milhões de dólares para furar mais fundo.
E a Petrobras acabou ficando com o poço, a Shell saiu lá isso foi em 2002, 2003, se me falar a memória. Aí a Petrobras furou, né, com esse objetivo mais público, até falou, meu, vamos arriscar aqui, porque vai que tem pré-sal, né? Furou e achou e apareceu esse negócio maravilhoso, espetacular, que são as reservas do pré-sal, né? Então, para se ter mais de 50% do petróleo produzido no Brasil hoje vem do pré-sal, né? Então, impressionante, os poços do pré-sal são fantásticos, né? Inclusive o custo de extração deles está baixíssimo, tá abaixo de, sei lá, 6, 7 dólares o custo de extração para tirar petróleo de 7 quilômetros abaixo do nível do mar, hein? Imagina. Na época, enfim, se estimava que poderia custar 10, 15, 20, né? Era difícil saber. Você está indo lá 7 quilômetros abaixo do piso, né? Do fundo do mar, né? Então, a parte de exploração é um sucesso retumbante, né? A Petrobras teve um sucesso incrível, né? Todo o investimento que foi feito lá atrás na era Lula e Dilma, ele frutificou muito, né? Em termos de... Apesar de todos os pesares, de lava-jato, de corrupção, de todos esses problemas, o investimento foi cravado, deu muito certo, né? Então a gente tem esse superávit hoje na conta petróleo, só que a gente tem um déficit cada vez maior na conta de derivados de petróleo, né? E aí que entra a discussão do refino, né? Em derivados de petróleo, a gente está, ao mesmo tempo que a gente bate recorde de superávit na conta de petróleo bruto, a gente está batendo recorde de déficit na conta de derivados de petróleo, né? Então, existe aí um claro, vamos dizer assim, desequilíbrio, e daí que vem essa ideia das pessoas de falar, pô, então vamos usar todo o nosso petróleo para refinar e a gente virar autossuficiente. O ponto é que não dá, né? Não dá por dois motivos. Primeiro que a gente não tem capacidade de refino suficiente, né? A gente tem 12 refinarias no Brasil e essas 12 não são capazes de refinar tudo o que a gente precisaria para produzir a gasolina que é demandada no país, né? Então, aí já tem um primeiro problema. O segundo problema é a questão da tecnologia, né? Que eu já mencionei. Então, a gente precisaria investir em tecnologia, eu até agradeço porque eu fiz um post no blog para quem quiser dar uma olhada e coloquei nos grupos de WhatsApp. Aliás, quem quiser participar, me manda uma mensagem no e-mail por aqui mesmo que eu depois adiciono o link. Lá a gente tem uns grupos de WhatsApp e do Telegram muito legal em que a gente fica discutindo essas coisas, né? Então, eu estava discutindo lá com o pessoal essas ideias sobre Petrobras, privatização e autossuficiência, né? E aí tem muitos técnicos que participam, é bem legal nesses grupos, né? Tem engenheiros do setor e tal. Eles estavam explicando que a gente já tem um craquelamento, que eu não me lembro o nome agora, craquelamento XYZ lá, que é capaz de transformar o petróleo bruto em gasolina, né? O nosso petróleo bruto em gasolina, mas demandaria bastante investimento nas refinarias, né? Então, não é tão simples quanto virar uma chave e falar, putz, usa todo o nosso petróleo, usa todo o nosso petróleo bruto aqui, refina e faz gasolina, né? É uma decisão da Petrobras, obviamente que tem um cálculo ali de risco-retorno, né? E parece que é muito mais inteligente e lucrativo para a Petrobras, de uma ótica privada, estrito sensu, simplesmente explorar petróleo. Essa é a parte mais fácil da cadeia, né, produtiva, mais simples e que dá mais lucro. O negócio do refino também é um negócio importante, interessante, lucrativo, mas parece que no risco-retorno ali é mais lucrativo, me contaram esses técnicos, né, que é mais lucrativo você investir diretamente na exploração. Outros temas relevantes isso daí. Se vamos dizer, nessa ideia hipotética de privatizar a Petrobras, tem vários problemas, né? A Petrobras ela tem monopólio natural, de fato, não de jure, né? Não legal, em várias atividades. Então, por exemplo, ela é a monopolista de fato na exploração, né? Ela é a monopolista de fato no refino, né? Porque ela tem 12 refinarias, né? Então, um player que entrar aqui, estrangeiro, das gigantes estrangeiras, ele vai se deparar com uma concorrente muito violenta e muito agressiva, porque ela tem 12 refinarias, ela é dona do mercado. Ela tem muito poder de monopólio, né, muita força na parte de distribuição, ainda apesar de ter privatizado a BR Distribuidora, ela tem ainda os canais de importação para fornecer gasolina e tudo mais, né? Então, ela é um player muito peso pesado no Brasil. Ela é uma monopolista de fato, né? De novo, não, o Fernando Henrique Cardoso quebrou o monopólio legal, né, da exploração e do refino. Então, em tese, não é proibido para ninguém. Quem quiser vir aqui explorar e refinar, a lei permite. Mas a Petrobras de verdade é quem manda nesse mercado. Então, quem quiser se instalar aqui para brigar... É a mesma coisa do Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, Caixa e Santander. Quem quiser vir brigar com eles, pode brigar, mas é uma briga de porrada, de peso pesado, porque eles são os oligopolistas do mercado, assim como a Petrobras é a monopolista de fato desse mercado, né? Então, uma coisa que preocupa muito, se ela fosse privatizada, imagina que esse monopólio é transferido para a iniciativa privada para uma empresa só, né? Aí seria uma loucura, porque é um
um mercado de monopólio natural em que a empresa teria um poder de marcação, um poder de mercado violentíssimo, né? Violentíssimo. Então, numa ideia de privatização, precisaria ser pensado muito, de maneira muito, enfim, responsável essa coisa da competitividade no setor, porque você transferir o monopólio natural para a iniciativa privada adora, vai dar um lucro bizarro, né? Mas ela pode marcar preço de uma maneira louca, tipo o spread bancário, assim, fazendo um paralelo, né? Os mercados, enfim, a gente sabe que onde tem economia de escala, escopo e retornos crescentes, eles tendem a se concentrar. Se o mercado não regular, vira monopólio natural rapidinho. Então esse é um outro ponto. Outra questão estratégica, né? Sem petróleo a economia para, qualquer economia do mundo para, né? O petróleo, basta ver um pouco aqui a greve dos caminhoneiros, né? É um paralelo próximo, né? Que se a gente tiver dificuldades de produção e oferta de petróleo, a gente está basicamente ferrado. Os Estados Unidos, com medo disso, ele simplesmente proibiu a exportação de petróleo. Vejam vocês, né? Um país liberal, desde os conflitos no Oriente nos anos 70, de 1975 até 2015, era simplesmente proibido exportar petróleo bruto nos Estados Unidos. Proibido, tinha um ban, né? Proibido. Os caras durante 40 anos proibindo a exportação de petróleo bruto. Depois com a coisa da revolução do shale gas, né, que eles descobriram uma outra maneira de tirar petróleo do subsolo, petróleo e gás, fazendo aquele fracking, né, que eles fazem mini explosões em rochas que tem xisto, né? Não é xisto, seria o nosso aqui, me lembro do questão do vestibular, até o xisto betuminoso, né? Eu até fui dar uma estudada nisso, mas lá não é xisto betuminoso, é outro tipo de rocha que tem, que dá para você tirar o petróleo e gás. Bom, aí os Estados Unidos passou por uma explosão produtiva de petróleo, um número incrível. Hoje ele já praticamente produz a mesma coisa que a Arábia Saudita, né? Aliás, mudou completamente o mundo, né, em relação ao petróleo, né? Os produtores hoje, existem produtores que não existiam, né? O Brasil é um deles, agora produzindo 3 milhões de barris dia. Os Estados Unidos acho que foi a 12 milhões ou quase 13 milhões, que a Arábia Saudita produz 13 milhões de barris dia, né? Então os Estados Unidos tirou esse ban aí, que é essa restrição de exportação, mas eles têm 150 refinarias lá mais ou menos, só que eles não permitem estrangeiros comprando refinaria, né? Recentemente teve uma chinesa que tentou comprar refinaria refinarias privadas, tá? Privadas, não são públicas, são todas privadas. Só que o Estado americano tem uma prerrogativa lá de impedir estrangeiros comprando refinarias em solo americano, porque eles consideram que é um setor estratégico, né? Então eles simplesmente não permitiram, né? Não permitiram que os chineses comprassem, assim como tem acontecido em setores de tecnologia também. Acho que foi não sei se foi com a Qualcomm, uma empresa dessas aí acho que de semicondutores, sei lá que diabo, que é que também os americanos proibiram a compra. Está acontecendo muito na Europa, na Alemanha, isso porque eles estão com medo dos chineses, obviamente, né? Então tem essa questão estratégica, né? Isso daí é uma coisa que se o Brasil abrir mão disso é complicadíssimo. Outras questões. Existe um instrumento de conteúdo nacional muito poderoso que poderia ser utilizado pela Petrobras na cadeia de exploração, né? Por exemplo, a Noruega fez isso muito bem, né? A gente teve problemas no Brasil com excessos nessa coisa de conteúdo nacional na era Lula e Dilma, mas continua sendo um instrumento por excelência, né, de desenvolvimento econômico, que toda a Ásia usou. A Coreia do Sul, por exemplo, deu o monopólio de produção de plataforma offshore para a Hyundai, e estamos conversados, né? Era só a Hyundai que podia produzir essas plataformas para fornecer para o governo coreano, né? Isso foi um dos pilares do desenvolvimento da Hyundai na Coreia do Sul, né? Então, claro que você pode usar mal esse instrumento, se mal utilizado realmente dá caca, né? Mas pode ser bem utilizado. Então, uma privatização da atividade de exploração, né, não do refino, traria este problema, né? Então, outra questão. Ou seja, como vocês podem ver, o assunto é bastante controverso e bastante complexo, né? Porque tem inclusive a coisa da velocidade da extração, né? Porque se você deixar uma ótica totalmente privada de extração, a depleção natural pode ser muito, a depleção dos poços, né, e extração pode ser muito rápida, né? E aí tem uma questão até de gerações, né? Porque os brasileiros de agora podem ser os sortudos que vão tirar todo o petróleo, né? Um pouco Dubai, né, e os Emirados Árabes têm esse drama, né, de você tira todo o petróleo e aí o que você faz depois? Aliás, as regiões de mineradoras sofrem muito disso, né? Estava vendo em Minas Gerais, tem vários municípios que estão preocupadíssimos com isso, porque está acabando o minério e aí ele não tem mais o que fazer. Esgota o minério e ele dançou, né? Então isso é uma outra discussão. Enfim, então, tudo por tudo, tem muitas questões aí delicadíssimas, né? Eu não privatizaria. Eu acho que tem muitas questões públicas envolvidas que precisam ser melhor avaliadas, melhor analisadas. Me preocupa mais perder esse instrumento de desenvolvimento tecnológico
me preocupa um monopólio natural transferido para a iniciativa privada, me preocupa perder esse instrumento das refinarias que poderia ser fruto de investimento tecnológico também e desenvolvimento de indústria local, né, a parte de derivados, refino, então tudo isso daí me preocupa muito. Obviamente que eu não acho que exploração de petróleo e produção e exploração levam um país a ser rico, né? Aliás, eu discuto muito isso no blog, no meu canal. Aí você pode simplesmente virar uma Nigéria, né? Aliás, essa discussão está colocada no Brasil faz tempo entre ser uma Nigéria e ser uma Noruega, né? A Nigéria seria o caso mais maior fracasso, né? De ter petróleo e utilizar petróleo para se desenvolver, apesar de que agora ela está até melhorando um pouquinho. E a Noruega seria o suprassumo da alavancagem em cima do petróleo, né? Como usar o petróleo para se desenvolver. Enfim, o vídeo ficou longo demais, mas acho que é isso, né? Eu queria destrinchar e abrir todas essas questões, porque acho que no Brasil o que a gente precisa fazer é trazer à luz tudo isso para as pessoas entenderem e discutirem, e aí, enfim, a gente toma as decisões em cima de maior transparência e clareza possível do funcionamento das coisas, tá bom? Obrigado.